Olá, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lembrar aqui de algumas pessoas, eu diria pessoas do anedotário popular. Muito embora o anedotário popular, ele quase que não causa danos. O que causa danos, digamos, é a política. E neste caso, é da política que nós vamos falar. Trata-se de um homem de mãos cheias. Este homem de mãos cheias é digamos assim, um sonhador, um poeta, ou pelo menos ele se autonomina poeta. Não só se autonomina, como já foi inclusive homenageado em Academia de Letras e etc. E já publicou poesias. O nome dele é Tarso Genro. Ele acaba sendo conhecido como sendo o poeta de mão cheia. Ele foi apelidado como o poeta de mão cheia, eu não sei bem por quem, mas eu creio que foi pelo Reinaldo Azevedo. Bem, diga-me com quem andas e te direi quem és. Esse Tarso Genro é um pensador da esquerda, mas demos-lhe os créditos, um pensador sempre de mão cheia e naturalmente de cabeça vazia. Alguém, não sei onde, estava com a cabeça, mas chegou a dizer que Tarso Genro era um dos principais pensadores e teóricos da esquerda brasileira. Embora eu concorde em parte, porque pensar para cagar, está aí uma coisa em que não se pensa, se faz. Se alguém me disser que enquanto defeca, pensa, aí eu concordo. Mas pensar para defecar, está aí algo que simplesmente não combina, uma vez que ao defecar não se está produzindo absolutamente nada a não ser merda. E além disso, a pessoa está se aliviando. Uma das poesias do Tarso Genro: a vovó Cacilda parecia uma patinha, e a vovó Julica, elétrica e risonha, conversava com lagartos. Vejam a profundidade da rima, da métrica, da poesia. Vou até repetir. A vovó Cacilda parecia uma patinha, e a vovó Julica, elétrica e risonha, conversava com lagartos. Observem que a profundidade disso é o equivalente a você ver um texto em árabe, no árabe clássico, e você não ter a menor noção do que está escrito ali. Então é a mesma, é uma profundidade incrível, incrível, incrível. Que claro, se você não entende, mais profundo é o poço, né? Então fica bem interessante. Mas ele, não contente com isso, ele saiu com o brilhante, o vibrante axioma: em Cuba planta-se cana. Em Cuba planta-se cana. Vejam só como é profundo. Imagine você que se planta cana de açúcar em Cuba. Imagine, talvez seja por isso que Cuba tenha sido assim um dos maiores produtores de cana-de-açúcar, né? Talvez, quem sabe, né? Então ele produz essa pérola. Em Cuba planta-se cana. Tarso Genro. Bom, eu lembro que o indivíduo escrevia essas barbaridades e consta que sem o menor rubor, pois ainda era homenageado nas academias de letras. Essas mesmas academias que inúmeras vezes se negaram a receber alguns grandes escritores que, porém, não tiveram a felicidade de galgar postos políticos. Eu gostaria muito de ver o que diriam essas academias se Tarso não fosse o político que representou durante os momentos em que foi homenageado. Lembremos-nos, pelo lindo e majestoso Rio Grande do Sul, passou um gato safado, que sem o menor pejo defecou por aquelas plagas e enterrou o que fez no palácio do governo do estado. Por isso, sem chance de errar, eu diria que Tarso é a merda que o gato enterrou no governo do estado do Rio Grande do Sul, e os pobres gaúchos dormiram com esse fedor e esse barulho por tantos e tantos anos. Verdadeiramente, o que interessa
é que para o digníssimo representante da oligarquia criminosa do PT, o Tarso Genro, conforme ele publicou em seu Twitter, dia 20 de 4 de 19 às 11h51, ele diz assim, Tarso Genro fala, Alan Garcia, inocente ou não, creio que mais inocente do que FHC na compra da reeleição, sobretudo deu um exemplo de dignidade com seu suicídio, recusou a submissão às execuções sumárias pelos juízes treinados pela CIA para fulminar o Estado de Direito na América Latina. Vejam só que o Tarso Genro, isso ele publicou no dia 20 de abril de 2019, então logo ele soube que Alan Garcia, o presidente peruano, que ele foi preso por roubo e corrupção, e ao ser preso por roubo e corrupção, ele vai e se suicida. E aí o Tarso diz que, inocente ou não, e ele ainda acha que Alan Garcia era mais inocente do que o Fernando Henrique Cardoso na compra da reeleição. Mas que Alan Garcia deu um exemplo de dignidade com seu suicídio, porque ele se recusou à submissão às execuções sumárias daquilo que ele acha que são dadas pelos juízes treinados pela CIA. O que ele quer dizer com isso, será? Eu creio que desta forma ele está querendo insinuar que o apedeuta deveria matar-se, que Marcelo Odebrecht deveria matar-se, porque estes juízes, Moro, Bretas e outros tantos, são juízes, segundo ele, treinados pela CIA para fulminar o Estado de Direito na América Latina. Eu só fico pensando que o Estado de Direito da América Latina, creio que deve ser para que eles possam roubar descaradamente. Para isso deve existir o Estado de Direito na América Latina. E não para que, com aquele dinheiro que eles estavam roubando, o meu filho pudesse vir a ter saúde, educação, saneamento básico nas casas, segurança para as famílias, enfim, um sem número de outros benefícios. Mas não. Já que ele foi pego, então que ele teve a dignidade de matar-se, né? Mas como eu disse, resta a pergunta, estaria por acaso Tarso Genro desejando que o amigo Lula proceda assim também? Talvez seja o caso, até para que dessa forma o perigo iminente de uma delação premiada vá pelos ralos da impunidade, porque cadáveres não costumam falar, salvo quando deixam alguma carta-testamento. E embora ele não saiba, né, o Tarso Genro não sabe porque a sua ignorância é muito grande, mas não é que cadáveres não falam. Os mestres em estudos cadavéricos, eles dizem que o cadáver, aliás, ele não fala, ele grita, ele clama, ele denuncia tudo e a todos. E é verdade. Bem, enquanto Alan Garcia, ex-presidente peruano, que ao ser preso por roubo e corrupção, segundo Tarso, deu exemplo de dignidade, ignora o indivíduo que Alan matou-se porque foi pego após roubo e desvio de verbas públicas. De qualquer maneira, não podemos ignorar que Tarso Genro, no papel de poetante, poetante com U, poetou, como ele quis dizer quando ele fez um poema que dizia assim:
quanto te esperei e quanto sêmen inútil derramei até o momento. Vejam a profundidade do verso, da rima, a profundidade desse momento. Era um momento que não preciso dizer, mas que ele estava, por exemplo, provavelmente no banheiro, pensando em alguém, e como ele diz, quanto te esperei e quanto sêmen inútil derramei até o momento. Vejam só o quanto de profundidade intelectual tem esse homem. Muitos estão dizendo ser um pensador, um poeta. Quanta diferença entre um Tarso Genro e um Alan Garcia. Enquanto um se mata, o outro canta loas à masturbação solitária. Embora em momentos distintos, mas não me parece que fosse o caso de, em vindo a ser preso, Tarso tenha essa dignidade, que louva e enaltece no companheiro Alan. É claro, não podemos esperar que Tarso Genro tenha a mesma dignidade que ele vê em Alan Garcia. É claro também que as pessoas de bem não conseguiriam ver dignidade nesse ato de Alan Garcia, especialmente pelo motivo que o levou a tal desfecho. Afinal de contas, ele roubou e roubou bem. E se ele estava sendo preso, ele não estava sendo preso injustamente. Ele estava sendo preso porque a corrupção, ela mata muito mais do que esse ladrão na esquina. O ladrão na esquina, ele sim, nesse caso, e somente nesse caso, teria mais dignidade, porque ele chega a um e a outro e assalta. Enquanto o corrupto, ele rouba de milhares de pessoas ao mesmo tempo. O corrupto desvia a verba da merenda escolar, da saúde pública, da segurança, da educação. O corrupto, ele desvia a verba da construção de estradas, do saneamento básico, enfim, de um sem número de coisas que seriam importantes para a vida da maioria do povo. Mas ele não se preocupa com isso. Talvez o Alan Garcia tenha cometido esse ato, não porque ele não queria prostrar-se perante juízes treinados pela CIA, mas porque ele tenha visto o quão canalha ele chegou a ser. Como disse aquele governador Cabral, do Rio de Janeiro, ao Marcelo Bretas, o Bretas perguntou a ele o que ele diria. Ele disse que ele tinha vergonha do que ele fez. E ele queria agora entregar todo mundo, porque ele viu o quão baixo e o quão vil ele tinha sido. Os atos dele tinham sido baixos e vis. Eu não sei bem se ele realmente está fazendo isso por esse motivo, mas o certo é que isso sim tem mais dignidade do que o que Alan Garcia, aspas, teria feito. Embora o Alan Garcia pudesse ter deixado uma carta testamento, onde ele pudesse ter mostrado ao mundo o que realmente levou ele a cometer esse ato. Uma carta testamento onde ele entregasse a curriola toda. Porque, afinal de contas, ele não estava sozinho. Ele não roubou sozinho. Creio que o Tarso Genro, nesse momento, deveria estar pensando: ufa, escapei de pouca e boa. Pois é, minha gente, isso é o que é. Esse foi mais um programa 8 ou 80 do Ministério
testemunha de Jesus Cristo, da Igreja Evangélica Santo dos Santos. Eu agradeço a cada um de vocês e peço que divulguem. Divulguem para que mais gente tenha essa percepção que nós tivemos, vocês e eu. Vocês ao ouvir e eu ao transmitir. Porque é importante que as pessoas saibam das coisas antes que elas sejam tragadas pela ignorância. Que Deus abençoe, proteja, guarde, liberte, restaure, em nome de Jesus. Beijos. Bye. Fui.